ao vivo, mais uma vez ao vivo, com o programa De Olho no Streaming. E a live de hoje vai ser muito especial. Seja muito bem-vinda, Darling. A série de hoje eu vou falar sobre Amor e Anarquia, uma série sueca que está na Netflix, tem 2 temporadas. Oi, Eliana, querida, seja muito bem-vinda. Não sei se vai rolar a 3ª temporada, espero que sim. A 2ª temporada fechou muito bem, né? Talvez nem seja necessário ter uma 3ª temporada, mas seria um prazer continuar vendo uma história tão instigante como Amor e Anarquia. Eu vi a 1ª temporada de Amor e Anarquia em 2020 e eu fui muito capturada por essa série, mas eu a encarei como uma comédia romântica picante, sexy, uma comédia romântica sueca, né? Todo mundo sabe que os suecos, não só os suecos, mas os nórdicos, são muito mais liberais do que os latinos, característica que desperta muito a minha admiração. Porém, eu revi a 1ª temporada do Amor e Anarquia nos últimos dias e vi a 2ª temporada. E a 2ª temporada mudou um pouco a minha visão a respeito da série. Amor e Anarquia é uma comédia romântica até o capítulo 2, ou até o final da temporada 1. Né? Amor e Anarquia é muito mais do que uma comédia romântica. Ela tem elementos de comédia romântica, mas ela é muito mais do que uma comédia romântica. Para começar, eu gostaria de falar sobre o título, Amor e Anarquia. Esse título me fez pensar no cineasta espanhol Luis Buñuel. Eu pesquisei o cineasta Luis Buñuel por mais ou menos uma década. Né? Ele foi o tema do meu mestrado e ele foi um dos cineastas trabalhados no meu doutorado. E o Buñuel dizia que amor e revolta são as palavras mais revolucionárias que existem. Então, este título, Amor e Anarquia, me fez pensar em Buñuel. Né? Amor e anarquia, amor e revolta, né? São as bombas propulsoras, né, que fazem o mundo mudar, que tiram a rotina, né, que mudam a rotina, que tiram a vida da mesmice, que tiram a vida do lugar comum. Né? A personagem principal, a Sophie, é uma consultora independente, né, que vai prestar um trabalho numa renomada editora. Ela precisa alavancar os lucros da editora. Mas a Sophie, ela estudou administração, ela se voltou para esse lado mais financeiro, mais lucrativo da vida. Por quê? Primeiramente, por causa do marido dela. Se a gente for pegar a primeira casca da cebola, foi por causa do marido dela. Mas se a gente for pegar uma casca mais profunda da cebola, foi por causa do pai dela. O pai dela era um socialista, um cara totalmente fora da curva, que foi internado em hospitais psiquiátricos. Era uma pessoa muito interessante, muito criativa, mas que não conseguiu fazer o seu lugar no mundo. Né? E com medo de se tornar o pai dela, a Sophie renuncia a todos os seus sonhos. E o marido da Sophie reitera este medo dela e a incentiva a estudar a administração. Então, aquela moça romântica, aquela moça sonhadora, aquela moça cheia de ideais, que tinha esboçado um romance chamado Amor e Anarquia, se voltou totalmente para o mundo financeiro, se voltou totalmente para o mundo econômico. Marcos, seja muito bem-vindo. E é muito interessante como a série trabalha esse conflito, esse confronto entre lucro e qualidade, né? Livros que vendem, livros que dão dinheiro e
literatura de verdade. A série fala o tempo todo sobre a necessidade de se atualizar, né? Existe um profissional da editora que ele é muito arcaico, ele não aceita o uso do Instagram, ele não aceita o uso das redes sociais, ele valoriza muito a literatura de qualidade e ele não consegue fazer nenhuma concessão, né, às celebridades das novas mídias, né? Por outro lado, a gente vê uma preocupação muito grande por parte de outros profissionais com essa atualização. Parece que não existe muito um meio termo, né? E é muito interessante porque esse profissional que é voltado realmente para a literatura, ele consegue um espaço na editora onde ele trabalha. Ele está prestes a ser demitido, mas ele não sabe disso, e ele consegue um selo somente para ele. É como se fosse uma editora dentro da editora. E a editora está se modernizando, tenta fazer uma negociação, um acordo com uma rede com uma plataforma de streaming, né? E ele consegue o selo dele particular e ele investe, ele resolve editar a obra de uma autora sueca que, enfim, os outros profissionais da editora não apostam nela, porque ela não faz o tipo politicamente correto, né? Ela é uma adepta do livre pensamento, e ele é o único que aposta nessa autora. E eu vou dar um spoiler aqui bem importante, né? Ela ganha o Prêmio Nobel de Literatura. Ela leva um Prêmio Nobel para aquela editora que está quase falindo, né? E aquele profissional considerado arcaico foi o único que apostou na literatura dela. Então, é uma coisa que eu acho muito interessante na série Amor e Anarquia, porque é feita toda uma construção. Precisamos nos atualizar, precisamos usar um Instagram, precisamos usar as redes sociais, precisamos fazer audiobook, né? Precisamos nos renovar. Então, tem todo esse discurso na primeira temporada, na segunda temporada, e, de repente, no final da segunda temporada, tudo se desconstrói, porque a grande conquista da editora vem por meio de uma literatura de qualidade, por meio de uma literatura que não concede ao grande público. Uma vez, faz muito tempo, né, eu vi uma entrevista de um autor brasileiro importante, eu vi pelo Globo News, eu não lembro do nome do autor, é uma coisa que me cria muita angústia, porque eu gosto de citar corretamente. Enfim, um grande autor brasileiro, o qual eu não lembro o nome, ele disse o seguinte numa entrevista, que existem 3 tipos de autor: os que escrevem para os editores, os que escrevem para o público e os que escrevem para eles mesmos. Na opinião desse escritor, o autor, o escritor verdadeiro, era aquele que escrevia para ele mesmo. Quando a gente escreve para a gente mesmo, a gente consegue atingir as pessoas. E eu concordo totalmente com esse ponto de vista. E essa autora, que foi publicada, né, e que ganhou o Prêmio Nobel na série Amor e Anarquia, a Viviane, eu não lembro do sobrenome dela, é uma série sueca, gente, ela escrevia para ela mesma. Ela não estava nem um pouco preocupada com a questão do politicamente correto, e ela acaba se envolvendo com uma profissional da editora, né, uma mulher bem mais jovem do que ela, a Denise, e a Denise, o trabalho dela é saber, é pesquisar, é investigar o que é politicamente correto e o que é impoliticamente correto. E uma das cenas mais interessantes da série é ver a Viviane e a Denise juntas na cama, né? E a Denise fala para a Viviane que ela não sabe mais do que ela gosta, porque ela está tão acostumada, né, a dizer o que é certo, o que é errado, que ela já perdeu a noção, né, daquilo que ela realmente aprecia, daquilo que ela realmente gosta. E a Denise acaba denunciando a Viviane. Ela concede uma entrevista contra a Viviane, porque ela se sente abusada pela Viviane, porque a Viviane escreve um texto,
baseada na experiência afetiva e sexual que elas viveram. E ela se sente muito abusada, só que depois ela se arrepende de ter dado essa entrevista. Mas não tem como recuar. O jornalista não aceita o recuo. E ela vai se desculpar com a Viviane. Para mim, é uma das cenas mais belas da série. Porque a Viviane diz o seguinte para ela: tá tudo bem. Você pode falar de mim o que você quiser. Eu não me importo com aquilo que as outras pessoas pensam e sentem. E isso me fez pensar muito na questão do politicamente correto, porque a personagem da Denise tinha muita preocupação com o politicamente correto. Mas tal texto pode ofender alguém, tal texto pode incomodar alguém pode se sentir mal com esse texto, né? E aí eu acho que uma das discussões mais belas que essa série permite é isso, é esse confronto entre o livre pensamento e o politicamente correto. Gente, será que a arte ela precisa realmente cumprir as diretrizes do politicamente correto? Será que o artista que escreve, que dirige, que atua, que canta, que compõe, precisa realmente ser uma pessoa totalmente idônea, sem nenhuma mácula na sua história de vida? Será que o erro, o ruído, o desencontro, o desajuste não faz parte da vida dos artistas? E é muito lindo quando o editor da Viviane fala no final que ela é a maior representante do livre pensamento na Suécia. Isso é muito lindo. Eu não sei se ele se referiu à Suécia apenas ou à literatura universal. Eu acho que ele se referiu à Suécia, se eu não estiver enganada. Mas, enfim, ele faz uma homenagem a ela. E ele diz que a literatura dela é brutal. E nós precisamos disso. Nós precisamos de senso de realidade. Nós estamos vivendo numa redoma de vidro. Nós não podemos tocar em uma série de assuntos. Só que o não tocar em uma série de assuntos não faz esta série de assuntos se desfazer no ar. Eles não deixam, esses assuntos não deixam de existir porque nós não falamos sobre eles. Então, nós estamos vivendo uma ditadura do pensamento. Então, de um lado, né, há 20, há 30 anos mais ou menos, nós vivíamos numa cultura de assédio moral, de bullying, né, o que era muito nocivo. Mas agora nós estamos vivendo o oposto, né, o extremo oposto. Né? Tudo ofende alguém, nada mais pode ser dito. Né? Então, eu acho esse tipo de discussão muito relevante. A série traz esse tipo de discussão. Né? Critérios da arte, o discurso politicamente correto, o livre pensamento, a força do livre pensamento. Né? Nós precisamos ser corretos, sim, mas a arte é uma zona neutra. Se não tiver essa zona neutra para a arte vai morrer. Se a arte tiver que ser higienizada a todo momento, a arte vai morrer. A Viviane, ela é muito interessante. Para mim, assim, foi a personagem que mais me capturou. Ela faz parte só da segunda temporada, porque ela é totalmente contra rótulos. Por isso que ela é tão íntegra. Ela é muito mais íntegra do que a Denise, que é tão preocupada com o politicamente correto. Por quê? O que é isso? O que é ser íntegra? É estar inteira. A Viviane está inteira em tudo que ela faz. Ela beija a Denise, depois ela beija o editor, os dois são apaixonados por ela. Ela é realmente uma mulher apaixonante e ela não se encaixa em nenhum rótulo. Né? E esse é um dos objetivos da psicanálise. Né? A psicanálise, um dos grandes objetivos da psicanálise é fazer a pessoa parar de se importar demasiadamente, exageradamente, com a opinião dos outros.
Então o olhar dos outros não importa, o outro não importa. É claro que o outro, como sujeito, importa, né? Agora, se a gente for viver, né, preocupado o tempo todo com a opinião dos outros, com aquilo que os outros vão pensar a nosso respeito, a gente está ferrado. A gente não vive, a gente não produz arte, a gente não produz singularidade, a gente vive numa linha de montagem, como um robozinho, como um clone. Às vezes é preciso desagradar, é uma coisa que a geração atual não aceita. No entanto, né, o discurso da nossa juventude é o seguinte, né, temos, né, que ser politicamente corretos o tempo todo, só que na vida privada isso é contrariado, porque cada vez mais existe menos senso de coletividade por parte da população mais jovem, né? Então existe certa hipocrisia nesse diálogo, né? O autor, o cineasta, né, o escritor, o cineasta, nossa, eles não podem ter cometido nenhum tipo de erro na vida deles. Mas esses jovens que julgam, né, que apontam o dedo, eles podem sim viver a maneira deles, sem nenhum senso de responsabilidade, sem nenhum senso de coletividade, né? Então, Amor e Anarquia mexe com tudo isso. Como eu falei para vocês, a primeira temporada é muito mais uma comédia romântica, a segunda já cutuca muito mais, traz questões muito mais pesadas, né? E é interessante ver como a Viviane, como ela produz uma literatura verdadeira e como ela é verdadeira, né? Existe uma relação, sim, entre autor e obra, mas isso não significa que a obra de um autor que cometeu um crime seja uma obra menor, seja uma obra menos importante, né? Agora eu gostaria de falar sobre a Sophie, que é a nossa protagonista, né? Ela é uma mulher que, aparentemente, ela é muito irreverente, porque logo no início do primeiro episódio, da primeira temporada, a gente já vê a Sophie se masturbando. Eu acho isso muito interessante, porque a masturbação feminina é um tabu. Muitas mulheres não se masturbam, muitas mulheres se masturbam, mas não admitem que se masturbam. A masturbação masculina é considerada uma coisa natural, e realmente é natural. Mas a masturbação feminina não. Por quê? Porque tudo que tem a ver com a sexualidade feminina está relacionada, está acoplada ao masculino. Então, a mulher, ela transa porque ela está apaixonada, porque é o marido dela, porque ela quer ter filhos. É meio que inconcebível imaginar uma mulher transando ou se masturbando porque ela simplesmente quer ter um orgasmo, porque ela quer sentir prazer, porque ela quer relaxar, né? Então, essa ideia do relaxamento, da satisfação relacionada a uma mulher ainda é inaceitável. Então, é maravilhoso ver o quanto a Sophie se masturba. Então, no começo, ela parece muito assim, muito porra louca, né? Ela é casada, tem filhos, ela se envolve com um técnico de informática da editora, e eles têm um jogo, eles estabelecem um jogo muito interessante, né? Ela usa um batom que ela tem para fazer a brincadeira. Ela quer o batom dela de volta, então ele precisa, o rapaz precisa propor um desafio para ela. Aí, para ele ter o batom dela de volta, ele propõe um desafio para ela. E eles passam por situações muito absurdas e muito ridículas, mas ao mesmo tempo muito lúdicas, né? E fica esse lado da Sophie na primeira temporada, essa menina rebelde, casada, com filhos, mas que no fundo é muito rebelde. No final da primeira temporada, a gente já começa a perceber o lado mais sério dela, mas esse lado mais sério vem totalmente à tona na segunda temporada. A segunda temporada fala sobre temas tabu, né? Quer dizer, na primeira já falou sobre a questão da masturbação feminina, que é um tabu, mas na segunda temporada falou sobre suicídio, falou sobre loucura. A loucura também é um tabu. O enlouquecer também é um tabu. E para a sociedade, o enlouquecer é você viver fora dos padrões do status quo, né? A Sophie, que começou a esboçar o livro Amor e Anarquia,
quando ela era jovem, ela foi totalmente sufocada, né, pelo marido, que a incentivou a estudar administração, né? E ela também teve muito medo de ser igual ao pai, de enlouquecer como o pai, e por isso que ela seguiu esse caminho sugerido pelo marido. Inclusive, essa parte da série me fez pensar muito numa peça de teatro que eu escrevi, a peça do Avesso. Eu cheguei a encená-la em 2018 e em 2019, né, no teatro presencial. A personagem protagonista tem tanto medo de enlouquecer que ela acaba pegando um caminho totalmente diferente do caminho da mãe dela. Ela não enlouquece, gente, mas ao mesmo tempo ela tem uma vida vazia, sem significado. A vida que a Sophie tem antes de encontrar o Max, que é o técnico de TI, né? E na primeira temporada, assim, para quem é da área de psicanálise, é um prato cheio. Na primeira temporada, existe uma grande, no final, né, da primeira temporada, existe uma grande crítica à terapia cognitivo-comportamental. A Sophie se encontra com uma amiga em comum, né, com o marido, e a amiga que tinha ficado muito mal emocionalmente, procurou uma psicóloga, né, que aplicava a terapia cognitivo-comportamental, e ela disse que ela ficou bem, né, depois de passar por essa terapia. Ela tomou muitos medicamentos e ela foi ensinada, ela foi orientada pela psicóloga dela a não pensar e a não sentir. Gente, é claro que eles colocaram uma lupa, né? Eles colocaram uma lente de aumento na hora de fazer a crítica à terapia cognitivo-comportamental, né? Mas no fundo, é um pouco isso mesmo, tá? No fundo, é um pouco isso mesmo. A terapia cognitivo-comportamental meio que leva a um adestramento. É a linha da psicologia mais utilizada hoje, né? Os médicos só recomendam esta linha, quando eles recomendam, né? Muitos médicos, muitos psiquiatras, neurologistas, médicos de outras especialidades, quando percebem algum sintoma de ansiedade ou de depressão no paciente, eles já indicam a medicação, né? Os mais sensíveis indicam a terapia cognitivo-comportamental, que é uma linha muito diretiva, muito cientificista, né? É muito raro um médico indicar a psicologia analítica, que é a linha do Jung, ou a humanista, ou a linha humanista, ou a psicanálise, né? E eu achei bem interessante verificar, né, essa crítica na série, né? Não sentir, gente, não pensar. Esta é a solução dos problemas? Parar de sentir, parar de pensar, né? Virar um robozinho, entrar na linha de montagem, né? Esta é a receita da felicidade? Não questionar nada, né? Então, eu achei essa crítica bastante interessante. E o livro da Sophie falava, era uma grande metáfora. Ela dizia que a gente nascia como semente, depois virava uma flor, depois uma árvore, depois uma floresta. Inclusive, essa ideia dela foi roubada, né, por uma redatora que não tinha ideia alguma, né, numa aula que ela fez. Enfim, era uma aula, eu não lembro agora o tema da aula, mas elas viviam uma espécie de processo catártico por meio né, da respiração. Elas tinham que fazer exercícios respiratórios, né, que mudavam realmente, que tiravam as pessoas daquela linha de montagem, daquele padrão do piloto automático. E ela, fazendo um dos exercícios, ela acabou contando, narrando esse livro que ela tinha proposto, e uma das alunas rouba essa ideia. E a filha da Sophie fica muito mal quando ela vê essa ideia num comercial de fraldas. Ela acha que foi a mãe que roubou a ideia do comercial de fraldas, e na verdade não. Foi uma redatora que roubou a ideia da mãe, e ela fica pé da vida, porque aquela história que era dela, aquela história que fazia uma conexão entre ela e a filha, foi roubada por uma pessoa, foi banalizada. Então, o Amor e Anarquia falou o tempo todo sobre essa banalização do conhecimento, sobre essa banalização da arte, né? E é muito interessante porque a Sophie, ela começa a se abrir para a vida, ela começa a se liberar por meio do Max, que é um rapaz bem mais jovem do que ela,
Então, essa abertura, ela acontece por meio do amor, né? E Lacan dizia que o amor é o mais belo dos sintomas. É comer demais, beber demais, ou ter anorexia, ou roer as unhas, ou ter insônia, ou ter ansiedade, né? Ou tudo isso, assim, todos esses exemplos que eu dei são sintomas. E o amor também é um sintoma, só que é o mais belo deles, né? Então, por meio do mais belo dos sintomas, a Sophie começa a se abrir para a vida. E aquela sexualidade que aparece de forma libertária, né? No começo da série, por meio da masturbação dela, depois por meio, né, do caso extraconjugal, se intensifica e se amplia na segunda temporada, quando ela realmente assume o relacionamento com o Max. Né? Uma cena muito semiótica da primeira temporada, do último episódio da primeira temporada, a última cena, né, da primeira temporada, é quando a gente vê a Sophie e o Max no terraço, né, do prédio da editora. Eles não sabem o que eles vão fazer com aquele amor deles, com aquele relacionamento deles. É muito bonito ver os dois assim no terraço, né? Porque o espaço aberto já nos leva à questão do mistério, né? Das múltiplas possibilidades. E o fato deles estarem no alto de um prédio, isso também é muito interessante, né? Porque mostra uma situação limite, mostra uma situação de perigo. E agora? O que vai acontecer? E logo no início da segunda temporada, a gente vê os dois transando num banheiro público, né? Então, eu acho muito interessante como a Sophie, ela vai se revelando como personagem. Quer dizer, aquela mulher que é super focada no lucro, que é mãe de família e que se expressa por meio da masturbação e que se expressa por meio de um caso extraconjugal e que vive um jogo extremamente erótico com um homem bem mais novo do que ela. Na segunda temporada, a gente vai identificar camadas muito mais profundas nela, né? O medo que ela tem de enlouquecer como pai, né? O pai dela se suicida, gente, né? É bem pesado, e ela não tem reação, ela não sabe como reagir em relação ao suicídio do pai, ela mal consegue viver o luto do pai, ela continua trabalhando, ela finge que está tudo normal, mas não tá, ela não para de ver o pai, né? O pai está em todos os lugares, né? É como se diz, aquilo que não é trabalhado em análise vira sintoma. Como ela não trabalhou aquelas emoções em análise, ela começou a alucinar, né? Vendo e escutando o pai dela a todo momento, né? E é só no final, realmente, que ela vai conseguir quebrar esse cerco. Quando ela tenta voltar, né, para o Max, e o Max já não quer mais voltar para ela, porque assim, eu não sei nada de você, eu só sei que você terminou comigo muitas vezes, né? E aí ele pede um último desafio, que ela faça algo que ela nunca faria. E a Sophie, ela faz coisas muito interessantes depois disso, né? Eu falei para vocês no começo da live que a Viviane, né, ela conseguiu o prêmio Nobel para editora, mas apenas uma pessoa apostou nela, aquele profissional mais tradicional, e um investidor da editora queria demitir esse senhor, né, que apostou na Viviane. Ele queria pegar o mérito para ele. E ele comenta isso, ele compartilha isso com a Sophie, né, que dá uma entrevista, né, para a imprensa, dizendo que todo o mérito daquele prêmio se deve ao profissional que acreditou na Viviane, que mais ninguém na editora tinha acreditado na literatura da Viviane. Então, gente, Amor e Anarquia é uma série que mexe com vários temas, e temas muito importantes. Alguns temas são bem atuais, outros temas são atemporais, né? Então, a questão do discurso politicamente correto, né, é uma coisa muito atual, né? As novas formas de comunicação, né, essa necessidade da gente se atualizar. Tem gente muito intelectual, com ideias muito fortes, muito poderosas, que não consegue atingir o grande público,
né? Porque não conhece os caminhos novos para atingir o grande público, não conhece a linguagem adequada, não conhece as ferramentas adequadas. Então, toda essa questão, né, do politicamente correto, das novas formas de comunicação, tudo isso é muito atual. Mas falar sobre critérios da arte, isso é muito antigo, né? Tem um tempero atual essa discussão, mas é uma discussão muito antiga. O que é arte? Né? Tem um episódio em que eles falam o que é literatura de verdade, né? O que é literatura mesmo? O que pode ser considerado literatura? É aquilo que é genuíno, aquilo que nos toca, né? Mas existem também discussões aqui, existem temas aqui que são atemporais, como o amor, como a autenticidade, como o sentido da vida, são temas atemporais. A vida, ela só tem sentido quando ela é autêntica. E o que é uma vida autêntica? É uma vida que permite o ruído, é uma vida que acolhe o ruído, que acolhe o erro, que acolhe a diferença, que acolhe o desencontro, né? Uma vida toda higienizada, toda perfeita, né? Toda cerceada por regrinhas. Essa vida não é uma vida autêntica, é uma vida feita, é uma vida criada em estufa, né? A série The Chair, né, que é uma série americana, eu comentei a respeito dessa série com o Rodrigo Oliva no mês de agosto, aqui no canal do Cerne da Arte mesmo. The Chair fala muito sobre essa questão do discurso politicamente correto, só que no meio universitário, né, numa universidade. Aqui em Amor e Anarquia, a gente vê toda a trama acontecendo dentro de uma editora, né? Então, temas atemporais e temas e discussões muito atuais acabam se confrontando. Por isso que é uma série muito rica em termos de conteúdo. E é uma série gostosa de assistir também. Eu super recomendo, é uma série muito prazerosa, porque, querendo ou não, tem romance, tem emoção, tem sexo, né? Tem muita coisa, tem situações bizarras, engraçadas. Então, é uma série que realmente vale a pena ser conferida, né? A série também, né, acaba se configurando como uma aulinha de história, né? Enfim, na primeira temporada se fala um pouco sobre a questão, né, da Suécia na Segunda Guerra Mundial. A Suécia se rendeu à Alemanha, né? A Suécia não ganhou a guerra, né? E é muito interessante porque um dos livros da editora é transformado num filme, né, por um streaming, e o filme não muda simplesmente o livro, mas ele muda a história da Suécia, colocando a Suécia como vencedora da guerra, né? E a Suécia estava do lado nazista. Então, é outra discussão muito atual e muito importante, né? Até que ponto, né? Quando a gente quer simplificar, quando a gente quer tornar uma discussão, um tema, uma obra acessível, até que ponto, né? Vai essa simplificação? Simplificar, tornar acessível é uma coisa. Agora, você massacrar o tema, você desvirtuar o tema, você ir contra a verdade, é outra coisa, né? Então, é muito interessante também essa discussão, né, dos streamings, comprando os livros e transformando os livros em filmes. Eu acho interessantíssimo transformar livros em filmes, porém, essas traduções precisam ser respeitosas. Ser uma tradução respeitosa não significa ser uma tradução extremamente fiel. Nem dá para ser uma tradução totalmente fiel, porque são linguagens diferentes. Mas a espinha dorsal da obra precisa ser conservada, precisa ser respeitada. Então, é muito interessante ver na primeira temporada a figura da CEO, né, do streaming, né, que quer comprar a editora. Por que ela quer comprar a editora? Porque ela quer conferir credibilidade ao streaming. O streaming vende, mas não tem credibilidade. Só que não funciona. A Sofia, ela faz um plano de ação, ela estabelece um plano de ação e depois ela desconstrói esse plano de ação vestida com um hobby. Ela aparece na reunião vestida com um hobby. E a CEO desse streaming fica completamente louca, porque ela diz que ela trabalha muito, né? E de repente as pessoas vêm e estragam todo o trabalho dela. E é muito
por um lado dá um pouco de pena dela, mas por outro lado é tudo muito engraçado, é tudo muito risível. Porque que tipo de vida, que estilo de vida é esse? Em que a pessoa só trabalha, só trabalha, só trabalha, não curte nada, não vive nada. Que estilo de vida é esse? Né? Estas são as pessoas de sucesso? Este é o sucesso? A pessoa trabalhar 18, 20 horas por dia e só visar o lucro é uma discussão muito importante da série. Tudo se resume a dinheiro? E a qualidade? E a beleza da literatura? E a beleza do livre pensamento? E a beleza do amor? Né? O ex-marido da Sophie, porque né, ela separa dele na segunda temporada, ele é um cara que tem muito medo de perder o controle das coisas. Ele não é um mau sujeito, mas ele é um cara totalmente castrador. Né? E aí eu vou terminar a live com um questionamento que me parece muito rico e muito importante. Gente, o que é crescer? O que é se tornar adulto? O que é se tornar maduro? Se tornar adulto, se tornar maduro, é se tornar uma pessoa sem sonhos? É isso que representa a maturidade? Você abortar, você enterrar todos os seus sonhos? Viver com o idealismo zero? O mundo tenta provar para a gente, as pessoas tentam provar para a gente o tempo todo de que o sonho, de que o idealismo é para criança, é para adolescente, é para jovem, né? Que depois dos 30 a gente precisa crescer e precisa entrar na linha de montagem, porque o mundo é assim, porque as coisas funcionam assim. Mas será que as coisas não funcionam assim porque a gente não se rebela contra elas? Será que o mundo, será que as pessoas precisam realmente ser do jeito que elas são? As coisas são do jeito que elas são porque ninguém se revolta, né? Ninguém se rebela. Né? Será que a vida é isso mesmo? Quer dizer, quando a Sofia entrou na editora, a única preocupação dela era aumentar os lucros. E a qualidade da literatura? Será que isso não tem importância? Né? Ela mesma tinha sido uma autora reprimida. Quer dizer, o marido dela tentou provar para ela que aquela ideia, aquele romance que ela tinha feito na juventude, era uma porcaria. O pai dela adorava esse romance. A filha dela adorava a ideia desse romance. O Max achou lindo. Quando ela contou para o Max a ideia desse romance, o Max adorou. O Max mexia com plantas, é um fato importante. Né? Ela começou a escrever um livro sobre uma semente que virava uma flor, depois virava uma árvore, depois virava uma floresta. E ele mexia com as plantas, e ele gostava da natureza, porque a natureza estava simplesmente ali, sem rótulos. Quer dizer, o Max é um jovem de 22 anos, mas ele não está preso ao discurso politicamente correto. É como se ele fosse parte da juventude, uma parte não corrompida da juventude. Né? E assim, essa ideia encantou a ponto, né, de ser roubada, né, por uma colega dela, por uma colega de curso. Tá? Mas o marido dela reprovava essa ideia, achava uma ideia infantil, sonhadora demais. Né? Então, eu gostaria de encerrar a live com esse questionamento, gente. O que é amadurecer? Eu acho que esse é o grande questionamento do Amor e Anarquia. Né? Como eu falei para vocês, a série mexe com muitos temas. Né? Critérios da arte, discurso politicamente correto, livre pensamento, amor, autenticidade, sentido da vida. A série mexe com muitos temas. Mas para mim o tema amor, né? Amor eu já falei. É sexualidade. Mas para mim o tema mais forte é esse. Será que é amadurecer? É deixar de sonhar? Será que é amadurecer? É você se render a um sistema econômico, a um sistema de produção que ignora a subjetividade das pessoas, né? Que joga fora aquela pessoa que não é lucrativa, que rouba o trabalho, né, daquela pessoa que, enfim, que acreditou no seu próprio sonho, porque o editor que acreditou na Viviane, ele acreditou no seu próprio sonho.
e ele quase foi excluído. Será que isso é sinônimo de crescimento? Você jogar, né? Você jogar para fora da estrada, né? Quem realmente tem um sonho, quem realmente contribui para uma existência mais autêntica, né? Então, gente, mais uma vez, super recomendo essa série, está na Netflix, 2 temporadas, 8 episódios cada temporada, episódios de meia hora mais ou menos, então super compensa. Mês que vem aqui, no programa De Olho no Streaming, eu vou falar sobre uma série mais curtinha ainda, uma série alemã, chamada Nada Ortodoxa, né? Prometo fortes emoções também. E ainda em outubro, né, no Cine Tiozinho, hoje nós estamos no dia, deixa eu ver, dia 5 de outubro, no dia 19 de outubro, não a próxima quarta-feira, na outra, vamos falar sobre o filme Meu Primeiro Amor. Então, preparem os lencinhos. Gostaria de agradecer a participação de todos e até o próximo De Olho no Streaming.